todos, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do Festival Pint of Science. Para os que não vieram ontem ou no primeiro dia, vou-vos contextualizar. A Pint of Science é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo levar conversas científicas até aos bares, de forma a tornar a ciência uma discussão acessível e simples para todos. Decorre em mais de 500 cidades em simultâneo ao longo do mundo, claro que todas no seu fuso horário. Em Portugal temos este ano 12 cidades, sendo que a Horta é a única cidade dos arquipélagos, tanto dos Açores como da Madeira. Portanto é um ponto positivo para nós, tal como ontem era, hoje também é. Hoje estamos a jogar em casa porque temos dois oradores da Universidade dos Açores. Bem, vamos então retomar a segunda parte, agora sim com prata da casa, uma vez que a Teresa é investigadora pós-doc do nosso instituto, o Oceanos. Obrigada. A Teresa faz parte da equipa dedicada ao estudo da ecologia de mar profundo já há 12 anos, portanto já é um bocadinho antiga, como os corais. Desenvolve o seu trabalho sobretudo nas áreas de biologia molecular e genética, em diferentes modelos de estudo, desde os corais aos micro-organismos, e hoje vem-nos falar um bocadinho dos corais tropicais. Não estou a brincar, não é nada. É dos corais dos Açores. Obrigada, Beatriz. Obrigada por terem vindo, obrigada ao Pint of Science pelo convite. E hoje vou falar-vos um bocadinho deste modelo de estudo que tenho vindo a estudar, que são os corais. Não os corais tropicais, como a Beatriz disse, ela realmente não percebe nada de biologia, é mais comunicação. Hoje vou falar-vos um bocadinho sobre corais e queria dizer-vos que os corais são encontrados em muitos ecossistemas marinhos, como vocês sabem, muito coloridos e tudo, mas eu pergunto então para os não biólogos, pergunta para Queijinho, o que é um coral? Chegou o Diogo e ali o amigo, mas o Diogo é suspeito, o Diogo sabe. Então, pode ser ali atrás naquela mesa lá de fundo que não são biólogas? Pronto, eu vou dar algumas pistas. E o Arlindo também. O Armindo, desculpa. Desculpa. É um animal, é uma planta, é uma alga. É um conjunto de animais. É um conjunto de animais, uma boa resposta. Mais alguém tem algum palpite? É um animal irracional. O Paulo diz um animal. E a verdade é que sim, o coral é de facto um animal. No início do estudo dos corais, no século I, imaginava-se que os corais, ou imagina quando eles apareceram pela primeira vez, acho que foi no Mediterrâneo que encontraram o coral precioso, o Precious Coral, eles pensavam que os corais eram uma espécie de pequenas árvores subaquáticas, que tal como as árvores que possuem folhas, eles em vez de folhas possuíam umas flores, mas pronto, hoje em dia sabe-se que não são arbustos nem árvores, mas sim animais que vivem ou em colónias, ou formam colónias, ou vivem individualmente como um pólipo. Um pólipo é então um animal, é um indivíduo individualizado de coral, é um coral solitário. A estrutura do pólipo e do animal é muito simples, é um cilindro, basicamente um cilindro, com uma cavidade aqui que se chama gastrovascular, que é o estômago do animal. A boca em cima é a única extremidade que ele tem, portanto o alimento entra com a ajuda dos tentáculos pela boca, é processado na cavidade gastrovascular no estômago e volta a sair os produtos da digestão, etc., pelo mesmo sítio. As células de cima epiteliais conseguem produzir, normalmente nestes corais que estão aqui demonstrados, que
são uma das espécies de corais, que são mais os hexacorais, um exoesqueleto, e este exoesqueleto é comum a toda a colónia, o que significa que o coral, o pólipo individualizado, partilha o seu esqueleto com toda a colónia e que, por sua vez, o conjunto das colónias forma um recife de coral com vários pólipos, em que cada pólipo representa um animal. Ok? Isto são os corais. E quando olhamos para os recifes, muitas vezes vemos aquelas cores todas muito coloridas, diversas, diversificadas, mas se olharmos com atenção para cada pólipo, conseguimos ver que aqueles tentáculos ali são transparentes. Alguém tem alguma explicação para isso? Porquê é que vemos as cores e os tentáculos são transparentes? Ou, eu vou-vos dar uma pista, o coral não tem cor. É uma tristeza. É como as vacas. Isso é falta de quadro. Diga, desculpa, não ouvi. A luz está influenciada, mas é por aí pela luz, mas não é bem isso. Algo por causa do iodo. Então, estes corais que formam recifes, que eu mostrei nas primeiras imagens, que são aqueles todos coloridos, em princípio, as cores que eles têm são derivadas das algas simbiontes com que estabelecem ligações muito próximas, são ligações de simbiose. O que é que significa? Estes corais vivem em associação. Se vocês virem ali em cima, veem umas coisinhas verdes e depois à volta umas coisinhas de cor de laranja. São algas unicelulares chamadas zooxantelas. Estas zooxantelas vivem com o coral, vivem com o animal e juntos formam, o que o Armindo há bocadinho disse, um conjunto de organismos que é o coral, que é precisamente esta zooxantela com o animal. E o que é que isto confere? Isto confere, o animal obtém alimento através da alga, porque a alga faz a fotossíntese, consegue absorver energia solar e transformar os nutrientes que obtém através do coral em matéria orgânica que servem de alimento ao coral. E 80% da alimentação do coral é feita através desta simbiose, o que significa que se eles perdem, por alguns motivos que acontece, as zooxantelas, 80% da sua fonte de alimento é perdida. E, portanto, muito provavelmente, muitas vezes, o coral não recupera e a colónia morre, etc. Mas, quando tem as zooxantelas, fazem a fotossíntese, o coral abriga esta alga e confere proteção e as zooxantelas desenvolvem, fazem fotossíntese, estão abrigadinhas ali no coral, portanto é uma relação de mútuo favorecimento, que é uma simbiose. E nos Açores? Vocês conhecem recifes de corais nos Açores? Como aqueles que vimos no início, com estas cores? Bom, os biólogos estão não autorizados a responder. Principalmente uns biólogos daqui do grupo Azores Deep Sea Research. Ok? Vês na praia recifes de corais? Não vi. Exatamente. Então, esta resposta foi um bocadinho fácil, não é? Nos Açores não vemos estes recifes de corais. Porquê? Porque a maior parte dos corais que existem nos Açores ainda estão muitos por estudar, mas muitos deles existem abaixo dos 200 metros de profundidade, o que significa em águas profundas, onde a luz não chega, onde não é possível haver fotossíntese, não se realiza a fotossíntese, não há zooxantelas nestes corais. Portanto, estes corais desenvolvem-se de outra forma, associados muitas vezes e muito importantemente com micro-organismos que vivem com o coral, também em relações simbióticas, mas não são algas, e funcionam de uma forma igual ao recife de coral, ou seja, abrigam uma grande diversidade à sua volta,
como vocês puderam ver, vimos algumas estrelas do mar, ali está um caranguejo, existem vários invertebrados e outros moluscos que vivem em associação a estes corais, a estes animais, e que, portanto, são muito importantes para os ecossistemas marinhos de profundidade. E o que é que nós vemos em comparação uma coisa com outra? Vemos que isto não tem. Os recifes formados por corais de águas mais superficiais, que são normalmente águas mais temperadas, águas mais quentes, estão localizadas nas regiões tropicais e subtropicais, são estes a vermelho, enquanto que os recifes, que não se chamamos recife de coral de profundidade, chamamos antes jardins de corais, por causa da particularidade destes corais serem nomeadamente mais gorgónias ou outros octocorais, que são outra espécie de corais, estão mais nas latitudes mais elevadas, a grandes profundidades ou a profundidades mais elevadas em águas mais frias. O que é que estes dois ecossistemas têm em comum? É que ambos são muito próximos, o papel ecológico é muito próximo de uma floresta terrestre em que há muita biodiversidade, há muita produção primária e há grande sequestração de carbono e reciclagem de nutrientes. Os ciclos biogeoquímicos dos nutrientes são reciclados nestes ambientes. Portanto, por isso é que o seu estudo é muito importante, porque era como se nós tivéssemos marine animal forests no deep sea, ou a baixa profundidade, mas no caso dos Açores é mais no deep sea que estamos a estudar, e este conjunto estes habitats formados por espécies formadoras destes ecossistemas, que são nomeadamente estes corais, são muito importantes para a vida à volta destes jardins de corais. A exploração que tem vindo a acontecer nos últimos anos nos Açores está a aumentar, e isso leva-nos a que consigamos aprender mais sobre o mar profundo. Até hoje era muito difícil estudar os organismos que estão abaixo de 200 metros de profundidade. Nós não conseguimos chegar lá com um escafandro, não conseguimos fazer mergulho a essa profundidade, dificilmente conseguimos amostrar ou recolher amostras, recolher corais ou outros organismos do mar a determinadas profundidades, o que nos impede de estarmos tão avançados na investigação como, por exemplo, nos recifes de corais de profundidades menores, onde conseguimos facilmente aceder aos animais. Aqui vemos, por exemplo, fotografias do ano passado, uma expedição onde o nosso grupo teve a oportunidade de estar, que é o OceanX, é este navio oceanográfico, que dispõe de 2 submarinos submersíveis tripulados, como é o exemplo deste aqui, e também robôs que têm braços, são comandados, vão para o fundo do mar e permitem recolher as amostras de interesse. A partir do momento em que nós identificamos as amostras que queremos ou uma espécie que estamos à procura de saber identificar ou caracterizar, recolhemos nestas operações, nestas missões, e depois acontecem coisas como esta. Neste caso, pergunta também para Queijinho as pessoas que não são biólogas: o que será isto que veio agarrado a este coral? É um ovo-tubarão? Como é que sabe? Bingo! Acertou! O Armindo, que não é biólogo. Então, como sabia que era um ovo-tubarão? É biólogo. É geólogo. Também é biólogo. É biólogo. Também não precisa. Batata. Disseram-me que o Armindo estava em jogo. Ok, muito bem. É um ovo-tubarão de profundidade, porque estes jardins de corais que vocês viram no filme que passou,
servem também de berçário para espécies. Algumas espécies, como por exemplo o tubarão de profundidade, depositou um ovo num sítio abrigado, que era este coral, e associou o seu ovo. Ele está mesmo em volta, parece que fizeram assim um atilho à volta do coral para o albergar e ele estar protegido e conseguir se desenvolver. Portanto, confirma aquilo que estávamos a dizer como uns ecossistemas importantes para preservar, para dar continuidade à diversidade que existe nestes ecossistemas. Então, o que é que acontece com estas espécies? Nós tentamos mapear a biodiversidade que existe à volta do Mar dos Açores, em várias regiões, em montes submarinos, a profundidades dos 200 aos 1000 metros, portanto, a grandes profundidades, e muitas vezes encontramos coisas, espécies e associações que nós não conhecemos. Então, a primeira abordagem é mais uma abordagem morfológica, pela identificação de caracteres do próprio coral, características como os pólipos, os escleritos, que são pedacinhos de esqueleto endógeno que alguns corais têm, outros têm o exoesqueleto, pronto, consoante a classe do coral, e analisamos e vemos, portanto, por exemplo, aqui está um exemplo de como é que é a forma do pólipo, como é que ele se organiza, e, por exemplo, este é um bambu, e vamos tentar dar-lhe um nome e caracterizá-lo e mapeá-lo aqui à volta na região dos Açores. Muitas vezes também recorremos à microscopia de varrimento. Isto é um exemplo. Estes canudos são escleritos, são outros caracteres morfológicos que permitem a identificação dos corais, mas muitas vezes chegamos a um ponto em que não passamos da família ou não passamos do género e não chegamos à espécie. Não sabemos que espécie é que é, muitas vezes. Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplares. Onde é que estão? Temos aqui a minha assistente. A minha assistente vai passar alguns exemplares de corais que nós temos nas nossas coleções, preservados. Esta aqui não sabemos o que é. Por exemplo, este aqui nós não sabemos o que é. Sabemos que é um Plexauridae, a família, não sabemos qual é que é a espécie. Quem é que é o especialista de Plexauridaes e quer ver? Cuidado com o frasco, que é muito... É sensível, por favor, tenham cuidado. Nós vamos passar para vocês darem uma vista de olhos. Portanto, nós chegamos a este ponto da análise morfológica, das características, mas muitas vezes não conseguimos passar este ponto e então aí entram as colaborações que fazemos com parceiros internacionais, em que usamos não só os caracteres morfológicos, mas também as características genéticas e o genoma dos indivíduos. Como vocês sabem, o património genético é único para cada espécie, em princípio. Para cada espécie de coral, nós temos um genoma diferente que se relaciona entre si consoante a distância que está dentro da família, dentro do género destes animais. Eu trabalho mais nesta parte, é a parte da genética. Basicamente sequencio o DNA, extraio o DNA dos animais, portanto destes animais que estão aqui a passar. Eu tiro um pedacinho, consigo extrair o DNA que está lá dentro, depois sequencio o genoma do indivíduo e conseguimos mapeá-lo numa árvore filogenética, que é uma árvore da vida dos corais, chamamos-lhe assim. Esta árvore está a ser desenvolvida por investigadores do Museu de História Natural em Washington, no Smithsonian, e conjuntamente com eles nós vamos adicionando pontinhos nesta árvore. Eles estão a fazer um mapeamento mais da costa este do Norte Atlântico, não é? E também existe alguma informação de corais da costa oeste do Atlântico, da parte do Norte Atlântico ligada à plataforma continental, na parte europeia, e falta-lhes, de facto, a informação do meio do Atlântico
onde estão estes corais, quem são estes corais e onde é que eles se situam nesta árvore da vida. Nós já demos importantes contribuições para esta árvore e o mês passado saiu um artigo publicado pelos nossos colegas que mostra um bocadinho disto que acontece no Deep Sea. Eu não sei se vocês conhecem este fenómeno. Quem conhecer e não for biólogo pode dizer. Portanto, para que é importante também fazer esta filogenia com base na genética dos indivíduos? Têm alguma ideia? O que é isto? É um coral, sim, mas nós estamos no Deep Sea, a 1224 metros de profundidade, não há luz. Não há luz e provavelmente é um coral, tem razão. E o que é que será isto? Eu estou impedido. Boa! A Bia leu muito bem a minha apresentação antes. Exatamente. Os investigadores do Smithsonian Institute, com quem nós colaboramos, acabaram de publicar um artigo que mostra que a bioluminescência pela primeira vez apareceu no Deep Sea, ou no oceano, apareceu no oceano há 540 milhões de anos atrás e está ligado ali a uma adaptação feita pelos octocorais. O que é que isto traz de novo? Traz que aquele evento que se dá ali é a transição, aquilo tem um nome, Câmbria, é um momento... Câmbria, exatamente, Armindo, estava atento, muito bem. É importante este momento porque é um momento na escala evolutiva em que os organismos de mais baixas profundidades passam para o Deep Sea. E é um momento em que se dá esta adaptação e que, de alguma forma, houve uma mutação genética e que desenvolveu-se esta enzima, que é a luciferase, responsável pela produção de luz destes animais. E então a luciferase surge e adapta-se, e todos os outros que, a partir dali, conseguem produzir bioluminescência, é devido a uma adaptação desta era. Então, e qual é a vantagem? A vantagem é uma boa pergunta. A vantagem, o que é que vocês acham que no Deep Sea pode acontecer quando há alguma coisa fluorescente a fazer gesto? É comida. É comida ou afasta o predador? Também diz, eu estou aqui. Pode ser, estou aqui. É verdade, Armindo, pode acontecer isso. Pode ser, estou aqui, ou pode ser, não me toques, que te vais arrepender, ou então pode ser, predador do predador, vem comer porque o predador vem-me comer a mim. E vem outro predador que come o predador que ia comer esse coral. E isso, de certeza que é uma vantagem, porque existe até aos dias de hoje. Aquela imagem da bioluminescência foi há pouco tempo, que foi registada no Deep Sea. Portanto, o ROV, posso mostrar outra vez, o ROV vai ali com o braço e abana o coral. Isto é um coral bambu, que de repente se ilumina todo e pronto, isto já ficou conhecido. Estes estudos vieram não a partir, ou seja, esta imagem não é deste estudo publicado em abril passado, não é? Há um mês, mas já existe, é de 2012 ou 2015, por aí. Portanto, já existe há algum tempo, mas tem vindo a ser estudado. Esta conclusão não foi de um dia para o outro que eles chegaram. Pronto, e além desta utilidade que tem usar a sistemática e a evolução nas árvores dos octocorais e a utilidade do estudo dos corais por si mesmo, há outra coisa que eu também estudo
dentro destes corais de águas frias, que são os corais de profundidade. Vocês estão a ver alguma coisa que estes corais de profundidade possam ter que não se vê a olho nu? Vocês estão a ver, mas é na vossa criatividade. Eu não estou a ver, mas tenho uma pergunta. Eles também têm esqueleto exógeno, como eu disse a primeira vez, ou endógeno, não sei, de carbonato de cálcio. carbonato de cálcio têm, só que são em forma de espículas ou escleritos no interior do tecido. Em vez de ser uma coisa exterior, como há nos corais rochosos, não é? Que eles formam rocha e Quando que o coral sai. morre, não fica uma estrutura Exatamente, não. organizada. São aquelas espículas que eu mostrei, que se vêem ao microscópio. Essas estruturas existem dentro do corpo do coral e formam o seu endosqueleto. Ok. E se é carbonato de cálcio? É carbonato de cálcio, Sim. É sensível à acidez. a acidificação dos À oceanos. acidificação dos oceanos. Exatamente. Estes corais ocorrem perto de fontes hidrotermais, por exemplo? Há alguns que sim, que ocorrem e que ainda, mas estão adaptados, ou seja, que ainda, que ainda os corais, apesar de serem muito sensíveis, quando estão em stress, principalmente em stress, são muito sensíveis, eles são bastante resistentes e adaptam-se a muitas condições adversas. E principalmente, e era aí que eu queria chegar, por causa do microbioma que eles têm associado. Eu não sei se vocês já ouviram falar no que é. É uma grande pergunta. Isso não são as algas? Pergunta a Gala. Mas nós estamos a falar do Deep Sea. E no Deep Sea não há luz. E não há luz, não há algas, não há fotossíntese. Portanto, o microbioma funciona como aquelas algas simbióticas que vimos nos corais de baixa profundidade, mas funciona para conferir resistência, controlo aos patogénios, resistência à doença, ciclos de nutrientes, porque formam um holobionte, que é esta associação do coral com o seu microbioma, que o protege de muitas situações adversas. Já foi encontrado algum coral nos fluidos hidrotermais com algum simbionte quimiosintético? Já, mas eu quando disse ao Armindo que os corais existem nas fontes hidrotermais, não é nas fontes. Sim, deve ser. É sob influência das fontes, pode estar a 1 km das fontes. Porque ali muito perto das fontes as temperaturas são muito elevadas e os corais de águas frias são de águas frias. E as fontes são um bocadinho mais quentes. Lembram-se qual é que é a temperatura dos corais de profundidade? 15 graus? Portanto, os de baixa profundidade são adaptados entre os 20 e os 30 graus da água do mar e os de profundidade entre os 2 e os 13 graus Celsius. Portanto, por isso é que se chamam cold water corals, não é? Porque eles estão adaptados a estas temperaturas mais frias. O facto de existirem perto das fontes hidrotermais, como estávamos a falar, é graças ao seu microbioma, que consegue haver esta dinâmica entre microbioma e hospedeiro, que confere proteção aos micro-organismos e os micro-organismos conferem proteção, muitas vezes produzem compostos antimicrobianos contra outros potenciais patogénicos, por isso é que estão ali, pathogen control, e, por exemplo, produzem alimento, como estávamos a falar, são quimiosintéticos em algumas situações, o que faz como se fossem o papel das zooxantelas, das algas semelhantes. Também faço este tipo de trabalho nos organismos dos Açores. E por fim, isto é só uma pequena curiosidade. Eu não sei se vocês já também ouviram falar, está muito na moda falarmos sobre o DNA ambiental. O DNA ambiental às vezes confere-nos assinaturas genéticas do DNA que existe num determinado ambiente. Por exemplo, como o Armindo estava a apresentar, os solos. Nós podemos fazer uma amostragem de solo
em profundidade, por exemplo com um corer, não é? E tiramos dali um pedaço de terra, extraímos o DNA total que está nesse pedaço de terra e conseguimos caracterizar os micro-organismos do solo que vivem neste ambiente, ou seja, é uma técnica de DNA ambiental. Em profundidade, a 4.000 metros de profundidade, muitas vezes a água, nós não é, amostramos água e, por exemplo, não está aqui a Françoise, mas está a Mafalda, também faz a amostragem das águas e também faz a filtração das águas. Portanto, o que acontece no mar profundo e no mar e em amostras de água do mar, nós fazemos uma rosete, que é um tubo que vai lá para baixo, vários tubos com água, amostramos aqueles litros de água, sei lá, 12 litros de água, fechamos a uma certa profundidade, fechamos e trazemos aquele equipamento para cima para o navio oceanográfico, não é? Normalmente estamos num navio. A seguir temos que filtrar 12 litros de água num filtro cujo poro é 0,2 micrómetros para não passar as células numa célula. Ou seja, as células ficam retidas no filtro e o que passa é a água. Isto demora muito tempo, é muito moroso, é muito desgastante porque nós fazemos filtração, ainda por cima somos investigadores nacionais malucos, não é? E fazemos por profundidade 12 litros a cada não sei quê vezes, porque 12 litros tem uma daquelas colunas. Nós fazemos para aí 6 colunas por profundidade. Pronto, é uma loucura de filtração e chegamos ao fim. O que é que temos? Um filtro carregado de células essas que estão nessa profundidade na coluna d'água e que nós queremos saber que DNA quem são aquelas células. Isto é um estudo de DNA ambiental. E para que é que serve? Para parametrizar. Por exemplo, se passou um cachalote, se fez cocó, ou se passou um tubarão e largou um bocadinho de pele, ou se passou um coral e o seu microbioma, etc. Nós conseguimos ter a diversidade de organismos que passaram por aquele local. Ok, isto é o futuro. Quem for estudar DNA ambiental tem este Roxy que faz a amostragem de água até profundidades como 7.000 metros, vai lá em baixo, consegue tirar o DNA, ou seja, a recolher água e fazer a filtração até ao nível da célula e, a partir da célula, extrair o DNA e fazer a sequenciação diretamente dessa célula no próprio equipamento. Portanto, poupa anos de vida a todos os biólogos marinhos. Posso fazer a minha alheira para pôr tipos, para comprar isto. Exato, para quem quiser estudar, Mafalda, quiser estudar DNA ambiental, já sabes que isto vai ajudar-te na tua vida. Pronto, e por último, agradecer toda a vossa presença, agradecer à equipa com quem trabalho, porque eu não faço isto tudo sozinha, claro. É toda a equipa do Azores Deep Sea Research, a Marina estava aqui mas já foi embora. Aquele é o meu e-mail, consultem as nossas páginas nas redes sociais. Não tem aqui o Instagram por acaso. Não sei quem fez esta apresentação, mas esqueceu-se. Temos o Instagram do Azores Deep Sea Research, com muitas informações e vídeos muito educativos sobre o nosso trabalho. E deixo-vos com algumas imagens de como se parecem os jardins de corais aqui dos Açores. Paulinha. Exatamente, os corais de profundidade têm cor, além da bioluminescência, como tínhamos visto, eles têm cor. Por exemplo, estas viminelas são brancas, muitas esponjas também são brancas.
Algumas espécies são brancas, mas muitas têm cor e essa característica também pode ser uma característica adaptativa ao local, não é? Ainda não está completamente decifrado a que se devem as várias cores, mas o Deep Sea realmente também é colorido, não tem as duas chantelas, mas provavelmente tem influência com micro-organismos que estão associados aos tecidos ou os próprios tecidos. Paulo. Eu já vi nos corais, não sei o nome, parece uma planta, parecido àquele branco, só que tudo em preto. Aquele que está ali encostado no canto também é um coral, não sei se vocês repararam. Eu já vi o coral todo em preto, sem filamentos, sem nada. Esse coral está vivo ou está morto? Dependendo, em princípio, mas um coral no DOP em princípio está morto. Em princípio. No Deep Sea Lab. Então, no Deep Sea Lab, eles... Eu já vi fora, foi apanhado há pouco tempo. E é negro. Ele é assim, no seu estado natural? Não. No seu estado natural, nós temos imagens de um coral negro que, por exemplo, este aqui vai levar prémio de queijinho quem acertar qual a idade do coral que está encostado ali ao canto na sala do Peter. Mary, tu chegaste agora, mas também podes participar. 30. É um coral negro, muito bem. Mas não era essa a pergunta. Perder. 2000! Esperem aí, as apostas vão para depois. Vou primeiro responder à pergunta do Paulo. Em princípio, os corais têm tecido à volta, ou seja, o negro que se vê aqui é o esqueleto do coral. O tecido é onde estão as células, ou seja, o esqueleto mais ou menos são a estrutura de suporte. Muitas vezes carbonato de cálcio, como o Armindo estava a dizer e bem. Sem tecido, o coral não respira, não produz energia, não se alimenta, não faz nada. Portanto, nós muitas vezes quando estamos a fazer experiências no Deep Sea Lab, a perda de tecido é uma consequência adversa ao bom estado de saúde do coral. Portanto, normalmente, quando ele tem uma perda de tecido, significa muito provavelmente que está a sofrer um stress. Ele regenera tecido. Portanto, tem que ser um equilíbrio entre a quantidade de tecido que ele perdeu e o seu tamanho e a quantidade de tecido que precisa de regenerar. O coral que eu estava a falar, curiosamente eu não tinha reparado, provavelmente deve ser um disco que está fora. Os corais negros são uns dos organismos mais antigos que existem no oceano e são registros, muitas vezes dizem registros fósseis vivos, porque nos dão informação, não é, Armindo? Não estou a errar, nos dão informação sobre épocas geológicas anteriores à nossa que nós não temos registro, nem temos arquivo, e estão presentes nos esqueletos, precisamente, destes corais. E por isso, nós conseguimos datar um coral deste género por isso mesmo, porque ele registra, por exemplo, através de isótopos, do carbono, etc., qual é que é a idade dele. Portanto, quem quiser apostar, está a rolar. 2 anos? 2000 anos? Acertou! Eu pedi ajuda ao público! Então foi Inês. Eu pedi ajuda ao público! O Armindo ganhou um prémio Queijo! para queijinho. Havia queijo em jogo. O que é queijo? Onde é que está o Mas queijo? os palestrantes não deviam poder participar nestes concursos. Tem mais alguma pergunta? Teresa, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um vídeo de coral a comer e se calhar era giro mostrar comigo. Pode ser? Podes. Mas então eu vou procurar enquanto ela pergunta. Pode ser? Só para vocês. Ai, desculpa.
É relativamente à amostragem do DNA ambiental. Sim. Vocês escolhem por profundidade, não é por aproximação. Sim, e aquele aparelho que eu estava a mostrar é o futuro, portanto já existe, mas nós não dispomos dele aqui no... A minha questão é, como é que sabem que as células verificam se essas espécies estão nessa profundidade ou se é marine snow, que caiu? Exatamente, isso é uma boa pergunta. Quando nós recolhemos a água, não é? A coluna d'água é uma coisa dinâmica, não é estática. Portanto, aquilo que fica na coluna d'água, naquela profundidade, não quer dizer que seja só os organismos que estão ali. Podem ser organismos que passaram, podem ser mesmo células ou matéria particulada que está a cair. Muitas vezes a nossa estratégia, por exemplo, quando nós queremos mapear corais e saber, por exemplo, o seu estado de saúde ou ver o microbioma, se por exemplo, há uma das perguntas é se o microbioma é adquirido do ambiente ou se já existe no próprio património genético e que vai sendo reproduzido de coral para coral, por exemplo. Se queremos ver se, por exemplo, há uma invasão, alguma espécie invasora que possa estar a comprometer a saúde daqueles ecossistemas, dependendo da nossa pergunta, mas quase sempre o que fazemos é mostrar água o mais próximo possível dos organismos que são sésseis, no caso os corais são sésseis, não é? Eles não têm locomoção. E pronto, temos a profundidade máxima a que a rosete pode ir, não é? Sem bater no chão, e a amostragem de água é feita nesse local. É uma aproximação, é uma previsão e vai-nos aproximar, dizer, se nós encontrarmos DNA daquele organismo, por exemplo, imagina que o coral está a libertar gâmetas e nós encontramos células de gâmetas do coral naquela coluna d'água, podemos dizer, olha, faz match com a imagem, porque nós também fazemos muita análise de vídeo, não é? Faz match com a imagem que nós vimos. Mas então é só das espécies que já sabem que há essa... No caso dos sésseis, não é? Agora, quem estuda animais que se locomovem, não é? Os peixes, etc., é mais complicado fazer isso, mas pode ser, imagina, rotas de peixes, para onde é que eles andam a alimentar-se, etc. Não. Bem, este vídeo não é da Teresa, mas eu acho que faz todo sentido mostrar. É da autoria de um fotógrafo / videógrafo de Santa Maria, o Pepe Brix, estou certa de que muitos de vocês o conhecem, e foi filmado no Deep Sea Lab, no nosso laboratório de mar profundo. Corrijam se eu estiver errado, É a mas não. experimentação Que é dos únicos laboratórios na Europa que consegue criar condições para manter vivas espécies de mar profundo. Parabéns para nós. Pronto, e este vídeo tem 4 minutos, está bem? Ele está em câmara rápida, mas originalmente ele tem 4 minutos, portanto ele não come assim tão rápido, está bem? Só para terem uma noção. Viram que eu ali um camarão? Acho eu, não é? Final. Foi tão rápido que vocês não viram. 44 segundos. Não é possível. Como não é possível? Só tem 44 segundos. Mas dá para perceber. Dá para perceber. Oh, mas pronto, o que acontece no final é que ele come e pronto, é. Não rejeita. Mas pronto, é só para vocês verem que ele também tem uma boca. Não é? Eu não sou bióloga, mas pronto. Estão a ver? A Teresa vai terminar. Não, a Beatriz, ela não estava atenta à minha apresentação. Eu mostrei um esquema, Beatriz, que mostrava uma extremidade única, chamada boca, com os tentáculos à volta que precisamente ajudavam o coral a alimentar-se. O coral, só mais uma curiosidade, o coral alimenta-se, o coral de águas superficiais tem um regime alimentar que é mixotrófico. Ou seja, ele não faz fotossíntese, ou seja, não produz o próprio alimento,
mas as algas simbióticas que vivem com ele produzem o próprio alimento, a própria matéria orgânica que alimentam as células dos corais. E também se alimentam por heterotrofia, por isso são mixotróficos, autotróficos e heterotróficos. É uma curiosidade. Mais perguntas? Eu agora tive uma pergunta. Ao final, pois, os corais são originários, os do mar profundo, os do deep sea, são evolutivamente os primeiros ou não? Não, quer dizer... Ou não sabemos isto? Não sabemos responder. O que eu estava a dizer há bocado com a história da luciferase e da bioluminescência era que aquele período na história evolutiva coincidia com a migração e a diversificação de alguns corais ou de alguns animais que nós sabemos que vivem em ambientes mais superficiais para águas profundas. Agora, não sabemos se também houve troca antes, não é? Se antes o mar, a superfície, o nível das águas era mais elevado, provavelmente influencia nesta migração. Você sabe se foi realmente que elas foram para o mais profundo ou se foi que o nível da água Exatamente. Foi isso? Sim. Convencida nessa... Ou seja, não é contraditório, vai no mesmo sentido. Não, porque podem mexer-se fisicamente para mais profundo ou é a água que vai mais acima, portanto dá mais profundo. Sim, mas aí eles podiam ficar na mesma profundidade, ou seja, onde estavam. O que aqui nós vemos, exato, é que eles ainda vão mais profundo, eles vão se adaptando à profundidade. Ou seja, vão migrando cada vez mais para a profundidade. Tem uma parte livre. Que primeiro eram mais da superfície. O facto de estarem fixos não impede. Que primeiro surgiram os que eram mais da superfície que os do deep sea, digamos. Mas que não sabemos, não? Não sabemos. Mistérios. Ainda por cima, o Rui está aqui a filmar tudo. Isto é uma das perguntas que nós, com aquela técnica de sequenciação de genomas e indo a registros fósseis que conhecemos, podemos tentar cada vez mais chegar perto da resposta. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Eu lembro-me de ler há uns anos atrás que ainda não se sabia qual é que era a vantagem ecológica de haver corais com tantas cores, por exemplo nos recifes de corais. Já há assim algumas luzes disso, ou não sei se está a par. Porque eu acho que é interessante, porque há tanta diversidade de cores num só mesmo sítio. A cor muitas vezes faz esta analogia que eu também fiz há bocadinho com a bioluminescência, que é não me toques que eu sou tóxico, ou posso lançar aqui uma mensagem para um predador te comer a ti. E no fundo há muitos que também conseguem ser camaleões e ir variando as cores, como aos polvos também, que se camuflam. Ok? Damos por encerrado o Pint of Science. Que tem a ver com saúde, que tem a ver, nós, tudo vai parar ao mar. Ou seja, há cidades costeiras com milhões e milhões de pessoas. Todos nós tomamos antibióticos, tomamos e outras coisas. E isso acaba por chegar tudo ao mar. Em que medida é que estas quantidades, mesmo que mínimas, de antibióticos podem alterar o microbioma dos corais e de outros organismos, mas dos corais em particular, e como é que isso pode afetar as comunidades? Pronto, nós temos um caso de estudo muito mais fácil, que são os corais de superfície, porque conseguimos ver o que é que acontece. Nos corais de profundidade, o que acontece, por exemplo, com o aumento da temperatura das águas em profundidade não se registra tanto com o movimento da circulação oceânica. Exatamente, é mais estável e dificilmente vai ter consequências previstas de curto prazo nos corais de profundidade.
Mas nos corais superficiais já estamos a ter consequências devastadoras, em muitos casos, gerados pelo aquecimento das águas, pelo nível das águas do mar, porque se baixa o nível das águas do mar, também há mais aquecimento, mais exposição solar, e muitas vezes o que acontece é que os corais, estes que têm as zooxantelas e as algas simbióticas associadas, perdem as zooxantelas. Ao perder, 80% do alimento é perdido, e muitas vezes eles não recuperam, e acontece o que já se vê muitas vezes nas notícias, que é o branqueamento de corais, ou seja, eles perdem a cor porque perdem os simbiontes, e também devido à poluição. Isso também, a poluição causa exatamente o mesmo efeito, que altera a química, os ciclos biogeoquímicos alteram-se, tanto do microbioma como das algas simbióticas. Os corais não conseguem lidar com o excesso ou perda de nutrientes, expulsam as algas ou comem-nas. Há aqui um equilíbrio, uma dinâmica que ainda não conhecemos totalmente, mas o que é facto é que ao perder estas algas, eles expõem os seus esqueletos brancos e ao lixiviamento. Muitas vezes, se houver restauração e as condições voltarem, este stress diminuir, as condições voltarem o mais próximo possível do normal, entre 20 anos é possível de alguma forma recuperar, mas as estatísticas mostram que muitas colónias mesmo acabam por ser dizimadas, e o que tem que haver é a refloração com novas colónias. Eu já ouvi isso na Grande Barreira de Coral na Austrália, que nós vemos que fenómenos recorrentes vão acontecendo devido à poluição, aquecimento das águas, etc. Várias ameaças. Obrigada.